Olá, tudo bem? Sou o professor Neto Freire, sou técnico e tecnólogo em radiologia, sou especialista em ressonância magnética e tomografia computadorizada, mas também eu trabalho com as técnicas radiográficas convencionais. E nessa aulinha de hoje nós vamos ter um entendimento melhor em relação ao nosso equipamento móvel. Nesse momento agora de pandemia, você percebe que eu estou com a roupa não tão apropriada assim em relação à aula, porém muito apropriado então em relação ao nosso momento agora, né, essa questão da pandemia. E nós temos que estar sempre preparados para quando o médico solicitar o exame no leito ou na UTI, na enfermaria, né, ou na UTI, nós estamos prontos para ir lá e realizar de forma muito tranquila em relação ao exame, tá bom? E aqui eu vou mostrar um pouco em relação a particularidades, características do equipamento móvel, que nesse momento agora principalmente muito útil, está sendo utilizado, está sendo muito útil na utilização em relação à questão dos exames, né, que tem que, muito dificilmente nós estamos fazendo o exame agora na sala fixa. Esse equipamento está sendo muito útil para essa realização de exames, tendo em vista que o paciente ele fica impossibilitado de se deslocar, né, em relação à sala fixa, mesmo que seja de cadeira de roda, mesmo que esteja ainda na cama, né, na maca, mas mesmo assim, ao transportar ele, requer algum esforço da parte dele. A ofegância não é tão bem-vinda assim em relação a essa questão, né? Tendo em vista que ataca principalmente os pulmões, quando o paciente vai para o estágio de insuficiência respiratória. Mas em relação à patologia, vamos deixar para outro momento. Agora, nesse momento, agora vamos falar um pouco sobre o equipamento de raio-x, nesse caso o equipamento móvel, né? Eu vou mostrar aqui algumas particularidades desse equipamento, tá bom? Peço desculpa aqui esse local aqui é onde eu consegui comportar o equipamento para que a gente possa poder assim visualizar um pouco dele em relação a algumas características. Bacana? Então vamos lá. Olha só, aqui equipamento em si, né, completo, né? Esse equipamento ele tem um peso mais ou menos de 450 quilos a 500 quilos. Esse aqui precisamente, eu estava dando uma lida agora no manual do próprio equipamento, ele tem 463 quilos, né? Ele tem o manual traz isso, 463 quilos. É uma variante de marca para marca em relação ao equipamento, mas tem equipamento que chega até 550 quilos no peso, tá bom? Mas esse aqui tem 463, beleza? Esse aqui. Então vamos lá. Aqui nós estamos vendo o nosso cabeçote, né? O nosso cabeçote, onde está composto aqui nesse cabeçote o que? A nossa ampola, contendo ali o cátodo e o ânodo, o terminal positivo e o terminal negativo, que nós aprendemos tanto nessas aulas de equipamentos e acessórios, né? E aqui, vamos lá. Aqui onde ele é totalmente flexível, perceba, olha, mesmo estando desligado, totalmente flexível assim, nessa posição é onde a gente comporta ele para chegar até o leito. E obviamente quando a gente chega no leito hospitalar do paciente, né, no local de fazer o exame, a gente posiciona lá de forma muito positiva. Olha só, ele vai até em cima. Olha só a distância que ele fica do chão, tá certo? E em relação a totalmente flexível. E gira para um lado, perceba lá, olha, gira também para o outro. Para que isso, professor? Para que realmente nós tenhamos o maior conforto em relação a posicionar o nosso tubo de radiação X em cima da parte do paciente. Eu estou falando muito tórax, porque o habitual nosso agora é realmente fazer exames no leito, na UTI, principalmente de tórax, né? Tendo em vista essa pandemia, essa questão do coronavírus. Tá bom? E aqui, vamos lá. Então, totalmente flexível, cabeçote. Aqui, essa bolinha aqui que nós chamamos sempre, que eu sempre enfatizo bastante, que cai bastante em concurso essa questão. Isso aqui é o goniômetro, certo? O goniômetro, você vê aqui, ó, 0 grau, ele agora está em 0 grau, por quê? Porque o raio central está perpendicular ao chão, ou seja, está sem nenhum tipo de angulação, certo? Perceba aí que ele está em 0 grau ali a bolinha, olha, tá bom? E aí é óbvio, se eu girar ele ali para a parede, ele vai ficar
ele vai ficar 90 graus, porque ele vai ficar perpendicular para a parede, ou seja, sem nenhum tipo de angulação. E aqui a gente também percebe que tem angulação de 30 graus, de 5 graus, de 15 graus, e aí sucessivamente, tá bom? De acordo com a questão do exame. Beleza? Essas duas catracazinhas aqui, essa aqui é para a nossa colimação. Colimação aumentar, diminuir, de acordo com a anatomia do paciente. Normalmente, a questão do tórax a gente tende a aumentar um pouco mais, principalmente no leito, para não perder nenhum tipo de estrutura. Tá bom? Deixa eu mostrar aqui um pouco também. Ele é todo flexível, você já dá para perceber. Aqui embaixo está a nossa abertura da colimação. Perceba aí o X, olha, esse Xzinho aqui, exatamente aqui onde vai se formar o nosso raio central, tá certo? Nosso raio central. Tem uma coisa muito importante que eu quero mostrar aqui, que eu sempre falo quando eu digo que no polo positivo, no polo negativo, o cátodo e o ânodo, o positivo e o negativo. E onde é que a gente vê isso, professor? Todos os equipamentos, gente, todos eles têm que vir designando isso, para a gente saber, até para usar aquela questão do efeito anódico no paciente. E é claro, dependendo da situação, né? Dependendo do exame, dependendo da situação clínica do paciente, aí a gente vai utilizar ou não. Mas é importante a gente saber realmente onde fica localizado o cátodo e o ânodo. O cátodo como sendo negativo e o ânodo o positivo. Beleza? Exatamente aqui, olha. Aqui, sinalzinho de mais, perceba. Aqui, obviamente, é o ânodo, tá certo? E do outro lado, certamente, é o sinalzinho de menos. Aqui, ó, é o cátodo, tá certo? Designando assim a ampola, toda a característica do cabeçote, beleza? Vamos lá. Sim, uma outra coisa que eu quero mostrar aqui. Essa partezinha aqui, gente, da colimação, ela é até flexível de acordo com o paciente. Perceba, olha, que ela gira para que seu raio central fique localizado no momento correto e você se adequa ao paciente de acordo com a sua colimação, para que a colimação não fique em oblíqua, tá certo? E essa partezinha aqui, ela totalmente nos ajuda bastante em relação a isso. Bacana? Então vamos lá. Vou posicionar ele aqui de forma mais tranquila, deixar ele assim, olha, para a gente mostrar o restante das coisas, tá bom? Vou botar ele para cá. Olha só, pessoal. Mostrei aqui o cabeçote, aqui está a nossa estativa, né, totalmente flexível, nos ajuda bastante. Aqui, para a gente fixar a estativa, para não ficar tão flexível, a gente vai e aperta aqui, olha, apertando aqui, chegando no leito, apertando, você fixa ela não sai mais do local, tá certo? E aí não tem como mais sair, você faz ali seu exame de forma tranquila no seu paciente, sem que a estativa saia do local, se porventura fizer algum tipo de movimento. Tá bom? Importante também essa questão. Beleza? Aqui dá o fio, né? Onde a gente vai toda a questão. Daqui a pouco fala ali do aspiral. Vamos aqui agora para a parte posterior do equipamento, onde eu vou mostrar aqui para vocês o painel de comando, né? Antes de mostrar o painel de comando, eu quero mostrar o seguinte. Essa parte aqui inferior, deixa eu baixar aqui um pouco. Essa parte aqui inferior é onde a gente comporta aqui o chassi, ó, o porta-chassi. Esse chassi aqui já está preparadinho com um saco, que é para a questão de esterilização, né? A gente usa aqui 3 sacos desse. Quando a gente sai da UTI ou do leito, ou da enfermaria, a gente já tira quando vai fazer a desparamentação, a gente já tira ali um saco desse, tira também a primeira luva. Nós também vamos com 3 luvas, de 2 a 3 luvas, saindo da UTI ou da enfermaria, vai para uma sala que se chama sala de desparamentação, tá bom? E lá nós fazemos toda a asepsia, tiramos a primeira capa, vamos dizer assim, e em seguida joga também esse saco que foi em contato com o paciente. Nesse momento agora de coronavírus isso acontece bastante, tá certo? Para não haver contaminação, nem para nós, nem para os demais, tá bom? Aqui é um porta-chassi, falei. A energia desse equipamento, a tomada dele, é uma tomada diferenciada, perceba, olha, fio grosso demais, fio grosso, tá certo? Para que ele tenha mais potência. E eu não vou ligar ele aqui, porque nessa sala aqui não tem como ligar ele agora, tendo em vista que aqui não tem essa tomada de 3, e mesmo porque ele é uma tomada, ele é um equipamento diferenciado, né? Que tem uma tomada específica, cada UTI, cada leito tem uma tomada para a gente colocar o raio-x, tá bom? Conectar o raio-x, na verdade, tá certo? Ligando lá, chegou no leito, posicionou,
de acordo com o seu paciente, colimou, fechou direitinho, liga ele na tomada, ele vai ter um tempo de 10 segundos, de 5 segundos para calibrar, tá certo? Você vem aqui, liga aqui, ó, depois de botar na tomada, você vem aqui, aperta no verdinho, ele já liga, certo? Ele vai ter um tempo, como eu falei, de 5 segundos para calibrar o equipamento, vai deixar tudo prontinho. Nesse meio tempo, você já tem fazendo lá a colimação no seu paciente, tá certo? Colimação, já colimou, já colocou o marcador radiográfico sempre do lado direito do paciente, lembrando que é sempre do lado direito do paciente. Esse marcador aqui é improvisado, mas tem aqui a data de hoje, tá certo? Não sei se dá para perceber aí, mas tem a data de hoje, tá bom? E aí a gente sempre coloca ele aqui em cima do painel para não esquecermos. Depois de posicionar o chassi por trás do paciente, agora no sentido de leito, sempre no AP, né, anterior posterior, a gente coloca sempre o marcador também no lado direito, beleza? Então vamos lá agora para o painel aqui. O painel, perceba, um painel semi-digital, tá bom? Um painel muito didático, muito tranquilo de se mexer, onde a gente tem aqui o KV, mais e menos, o foco, o posto, o MAS. E aqui o prepara, o bloqueio e o X. Certo? Aqui eu vou mostrar isso bem direitinho, beleza? Vamos agora primeiro distinguir o seguinte. Lembrando que KV, poder de penetração, e o MAS, a quantidade de elétrons gerado ali naquela ampola, mais o tempo de exposição. Tá bom? Designando assim a miliamperagem por segundos. Beleza? Então vamos lá. Aqui nessa parte verdinha, não está ligando porque obviamente o equipamento está desligado. Mas fica toda a técnica que você coloca aqui vai aparecer aqui com certeza, tá bom? E aqui você tem como diminuir, a gente tem como diminuir e aumentar o KV, certo? Aumenta ou diminui. O foco aqui, que foco é esse, professor? Isso significa o quê? O foco é aquele MA, o MA de 100, o MA de 200, o MA de 300, o MA de 400, até 500 chega esse MA. Certo? Aqui normalmente nós estamos usando, e está saindo uma imagem muito bacana, nós estamos usando basicamente o foco de 300, certo? Que é mais detalhe, o médico quer ver mais questão de pulmão, de janelamento de pulmão, tá certo? E a gente usa mais ou menos aqui o foco de 200 ou o foco de 300. Quando a gente quer ver mais detalhes de imagem, tipo uma falange, uma mão, um punho, a gente usa um foco de 100, tá bom? Mas normalmente a gente usa para tórax o foco de 300, tá bom? O KV-MAS é uma variante. KV-MAS é uma variante de acordo com o biotipo do paciente, tá bom? E vamos lá. E aqui o posto já falei, né? KV-MAS, posto, essa questão. E o MAS, mais ou menos, você também fala aqui o mais ou menos. A espessura aqui do paciente, ó, perceba aqui em cima, tem o nome aqui, espessura, densidade e espessura. O manual aqui não é necessário a gente apertar aqui, em relação à questão de calibração do próprio equipamento, ele mesmo se calibra automaticamente quando você liga o equipamento. E aqui está uma questão do prepara, do bloqueio e do X. Que é isso, professor? Exatamente aqui, gente. Vou pegar agora para vocês, tá bom? Esse aqui é o aspiral nosso, certo? O aspiral. Esse aqui é um equipamento também considerado de dupla fase, né? A gente tem um prepara, depois do prepara a gente dá o X de acordo com o comando do próprio equipamento. Vou mostrar isso aqui agora, tá bom? E esse aspiral, gente, ele é muito longo, ele chega até 2,5 metros de distância, certo? E a gente tem que estar realmente com todo o aparato, além dos EPIs de proteção, nós temos que estar também com todo o aparato em relação à questão da distância do operador de acordo com o cabeçote, tá bom? De acordo com a fonte, em algumas literaturas de fonte, tá bom? E essa espiral aqui, nós apertamos eles uma vez, depois está tudo ok, você pega a distância ali do paciente, se o paciente tiver colaborativo, um pouco colaborativo, você pede para ele fazer uma apneia, mas normalmente em questão de UTI é impossível. Em alguns casos, pouquíssimos casos na enfermaria, dá para o paciente fazer uma apneia, tá bom? Principalmente nesse momento agora de coronavírus, e aí não é normal, não é tão comum a gente pedir para o paciente fazer a apneia, tá bom? Faz do jeito que ele está lá respirando normalmente, beleza? E aqui, quando você vem e aperta pela primeira vez aqui, depois está tudo ok, essa luzinha aqui do prepara vai acender, essa luzinha aqui do prepara, ele vai ficar vermelhinho. Quando eu preparo os elétrons lá na ampola, lá no cabeçote,
ele vai acender essa luzinha aqui do X, uma luzinha verde. E aí quando ela acende essa luzinha verde, você aperta aqui outra vez e ali faz a sua imagem radiográfica. Beleza? Se porventura, e esse do meio aqui, professor, o bloqueio é o que? Se porventura você equivocou-se em uma... Você se equivocou na quantidade de MAS, foi demais, o equipamento vai entender que não é possível. Ou seja, ele vai bloquear, tá bom? E aí nesse bloqueio você vai saber que ele não fez a imagem radiológica naquele momento. Beleza? No mais é isso, gente. No mais é isso aí. Aqui está o equipamento da Philips. Espero ter assim ajudado de alguma forma em retirada de dúvida para vocês em relação à característica do equipamento, tá bom? Ele é totalmente flexível, a gente quando aperta aqui, ó, ele já fica liberado para sair do canto, tá certo? Muito flexível, mesmo com aquele peso que eu falei para vocês no início. Esse equipamento é um equipamento que dá para a gente carregar ele para o primeiro andar, entra no elevador, enfim, leva ele para onde for necessário, tá bom? Então fica aqui meu abraço, meu tchau tchau, valeu, desculpa o ambiente, mas foi um ambiente que eu encontrei para a gente fazer essa aulinha rapidinha, beleza? Valeu, tchau tchau, um abraço.